A partir de agora, valendo para você mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Com muita alegria, você já o vê no vídeo, estamos recebendo Antônio Duarte Nogueira Júnior, o Nogueirinha, Duarte Nogueira, prefeito de Ribeirão Preto durante 8 anos, 3 vezes deputado estadual, deputado federal e também 3 vezes secretário de Estado, dentro do governo do Estado. Me lembro bem, na área de transporte, agricultura e habitação. Foi também presidente estadual do PSDB de São Paulo, naturalmente, durante 2 anos. E é vice-presidente do PSDB nacional. Nogueira, uma alegria muito grande em recebê-lo aqui. Quando as pessoas te perguntam, você gosta que te chame de prefeito, de deputado, de secretário ou Nogueira apenas? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui no seu programa, participando aqui desse bate-papo. Fazia um certo tempo que eu não lhe via, está enxuto, né? Todo esbelto, certamente deve estar praticando bastante esporte. Imitando você, que é um grande maratonista, eu vejo fotos. Já foi. E na verdade, Tarcísio, a gente vai com o tempo acumulando a experiência, né? O tempo passa, você vai assumindo desafios e eu tive aí, ao final do ano passado, a conclusão de 30 anos de vida pública ininterruptos. Você tem 60 anos hoje? 60. Comecei com 30. Né? Deputado estadual, você foi 30 candidato. Deputado estadual. Por que não chegou a ser vereador? Porque quando o meu pai faleceu, em 1990, ele iria disputar uma cadeira na Câmara Federal. E eu acabei assumindo a cadeira, a candidatura. Sempre lembro muito mais na emoção do momento que eu vivia do que sob o aspecto racional daquilo que teria sido organizado para tal. Né? Houve um conjunto de pessoas que o apoiavam, que se cercaram até a mim e me estimularam a disputar aquela eleição. Depois eu fui candidato a prefeito, não fui eleito, perdi no segundo turno, mas saí em 92 bastante conhecido, com uma votação acima de 100 mil votos em Ribeirão Preto, no segundo turno, o que me deu o gancho para disputar e ter sido o deputado estadual mais votado, né, do meu partido, do PFL na época, em 1994. E voltando à sua pergunta, tem vários tipos de chamamento no meu caso. Né? Quando meu pai era vivo e até depois que ele faleceu, ficou muito o Nogueirinha, que é o filho do Nogueira, do prefeito Nogueira. O pessoal que conviveu comigo em São Paulo e em Brasília, como deputado estadual, secretário de Estado e deputado federal, me chamam de Duarte, porque o nome ficou Duarte Nogueira. E em Ribeirão Preto, a maioria das pessoas hoje me chamam de Nogueira. Né? E a minha irmã me chama de Júnior, a Daniela, minha namorada, me chama de Tom. Então tenho vários Mas de onde veio esse Tom? Precisamos perguntar para a doutora. Isso veio de Antônio, né? Antônio tá. E Tom. Perfeito. O meu primeiro nome é Antônio. Eu sou Antônio Duarte Nogueira Júnior. E daí essas variações do meu nome e a forma das pessoas me chamarem. E é claro que é muito gostoso, né, a gente poder ser reconhecido em diversas fases da nossa vida. E eu levo isso com muito carinho, né, na minha lembrança. E aí é importante a gente destacar que já tivemos aqui na trajetória do nosso canal, que tem praticamente 1 ano e meio, trouxemos personagens nacionais, como deputados federais, o deputado Marco Feliciano, que é daqui, o deputado Baleia Rossi, que você tem, é claro, uma relação também com ele. Fui colega de ambos na Câmara. Exatamente. E no caso específico, para nós, portanto, é uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, dentro daquela visão que esses nomes que eu citei, além dos deputados estaduais, eu lembro aqui o Léo Oliveira, o próprio Rafael Silva, o Ricardo, que também foi deputado federal, a gente, se fizer um retorno dentro da história, a gente encontra 2 figuras icônicas da política de Ribeirão Preto. O seu pai, Duarte Nogueira, e o Elson Gasparini. Né? São referências dentro dessa trajetória. E eu confidencio e confirmo a você sabe que eu fui vereador em Orlândia por 14 anos, e a minha primeira filiação política foi no PTB. Quem abonou a ficha de filiação foi o seu pai, que naquela época era a grande liderança regional aqui. Então, eu quero registrar aqui o respeito que eu tenho pela figura do seu pai. E tenho certeza que o seu caminho foi trilhado em cima
da própria trajetória que o seu pai construiu. Embora a morte dele tenha sido precoce dentro de uma trajetória que poderia ter sido mais longa, né, Nogueira? Com certeza, ele iria disputar naquele ano de 1990 a candidatura de deputado federal e certamente teria muita chance de ser eleito, até porque eu próprio, naquela curta campanha que fiz logo depois que ele faleceu, eu tive 24.500 votos. Né? Claro que 99% por força do legado e da relação do nome do meu pai em relação à minha candidatura e o meu nome. E você, veja que coincidência, essa semana eu mexendo umas coisas no meu escritório, um maço grande de fotografias, tinha lá uma fotografia minha com o Fernando Henrique Cardoso, né? Aí peguei, separei a fotografia e coloquei num porta-retrato. Com meu pai tenho várias, e encontrei uma foto minha, você lembrou do Gasparini, uma foto minha com o Gasparini, o Roberto Jábali, o Mário Covas e eu. Uma foto de 1997, na AgriShow de 1997, o Jábali era o prefeito, Gasparini deputado, e eu deputado também. O Gasparini era federal, eu era estadual naquela época. E no dia que o Covas assinou a ordem de serviço da obra do prolongamento da Avenida Maurílio Biagi, que depois se chamou Celso Charuri, ligando a rodovia Antônio Machado Santana, que liga Ribeirão Preto a Araraquara, até a rodovia Anhanguera. Sai perto do posto Bandeirantes. Exatamente, perto do posto Bandeirantes. Então, você veja que a gente teve aí o convívio com muitas lideranças, infelizmente grande parte delas já foi, já partiu, mas deixaram legados, como o próprio prefeito Gasparini, o prefeito Jábali, o Mário Covas nem se fala, foi um dos meus mestres, né? Porque eu fui secretário de habitação do Mário Covas entre 95 e 1996, logo no início do meu primeiro mandato. E a gente vai aprendendo, né, com as pessoas que a gente convive e sempre guarda uma boa lembrança desses ensinamentos que a gente compartilha vendo, né, o trabalho de outras pessoas, e depois a gente acaba passando esse tipo de experiência para aqueles que acabam convivendo conosco. Eu sempre falo que não é só o Brasil, o mundo inteiro hoje precisa de formar novos líderes, né? E eles não nascem prontos, eles precisam ser preparados na lida diária, no acúmulo de conhecimento técnico, conhecimento específico, mas ao mesmo tempo ladeado de bons valores, né? Porque não é só a tecnicidade, mas você tem que ter comportamento adequado, né? Ter paciência, ter tolerância, ter valores para fazer com que o seu trabalho esteja imbuído de um propósito, né? Porque afinal de contas a vida pública é servir a comunidade e o Brasil, né, hoje, o mundo todo também, carece muito de lideranças preparadas. Veja que a gente teve aí recentemente uma pesquisa eleitoral em âmbito nacional. Você tem nomes de pessoas famosas, cantores, pessoas das redes sociais, e até na frente de políticos mais tradicionais, governadores atuais. Então, a própria a rede social, né, ela tem uma outra dimensão de conhecimento das pessoas, e há uma baixa aderência, um baixo interesse dos jovens pela vida pública. Por quê? Porque tem muita porcaria, tem muito escândalo, né? Tem muita coisa chata e feia que afasta novos quadros, mulheres e homens, da vida pública. Isso é muito ruim, porque só ficam os chamados carnes de pescoço, na sua grande maioria, que estão ali simplesmente para atender interesses pessoais ou outros, que não os interesses da coletividade. Portanto, é importante a gente incentivar e motivar novas lideranças e trabalhar para que eles possam ser formados. Agora, se me permite, até para dar uma quebradinha na sequência dessa parte política, de uma particularidade. Você é engenheiro agrônomo, estudou lá em Espírito Santo do Pinhal, e tem uma turma de Orlândia que estudou com você. Muitos. Eu gostaria que você mencionasse o nome, né? Muitos colegas, né? O Gilberto Massaro, que é o Marelo. Doutor Gilberto Massaro, Amarelinho. Isso. O Querubim. Querubim, que é hoje
uma das pessoas mais importantes dentro da prefeitura, servidor concursado, faz um Fred, trabalho. né? Grande Fred, que é secretário do Meio Ambiente Isso, hoje. o Nado. E o Johnny. E o irmão do Nado, o Johnny. Os irmãos Tio Dondon, que a gente fala aqui, Isso, né? Vira e mexe, nós temos um grupo no WhatsApp da turma de Pinhal. Então, hoje foi aniversário do Jurandir e do Zé Alencar. Jurandir é aqui de Itápolis e o Zé Alencar é de Pedregulho, inclusive é dirigente da cooperativa de café lá de Pedregulho. E o Jurandir, aliás, Monte Azul Paulista, ele é produtor de citros. Agora, essa turma era da pesada lá em Pinhal? Fazia muito barulho nas repúblicas? Como é que era? Ninguém era santo, né? Ninguém era santo. Mas todos se formaram no período correto, né? Concluíram a escola e alguns seguiram outras carreiras. Por exemplo, o Marelo, além de ter feito engenharia agronômica, ele virou advogado. Inclusive competente advogado, trabalha aqui com o pai. Pro Grupo Mendonça. Isso. Aqui. Então cada um seguiu um caminho. Eu acabei me enveredando na vida pública. Aliás, talvez até pelo fato, né, do falecimento do seu pai, que deve, de uma certa forma, você entrou na vida pública com 30 anos. Você se formou engenheiro com 22, 23? Com 22. 22, que é o normal. 22 para 23. Agora, voltando na questão política, propriamente dita. Você viveu um momento importante como secretário, eu me recordo bem, dentro dessas três pastas, transporte, agricultura e habitação. Aquela questão de habitação foi um capítulo importante na sua vida política, né? Foi, porque o Mário Covas foi eleito em 1994 com alguns compromissos, que era moralizar o ingresso das pessoas na fila da casa própria, criar condições para que houvesse mais justiça social e, ao mesmo tempo, valorizar uma parte dos policiais no acesso à casa própria, até porque São Paulo vivia um caos na segurança pública em termos de homicídios. Então eu fui secretário e a minha missão, além de projetar e contratar e entregar casas e apartamentos, foi em três direções principais. Primeiro, sorteio para todos os cadastros onde houvesse mais interessados do que habitações disponíveis. Para evitar qualquer tipo de apadrinhamento. Exatamente. A segunda coisa, nós passamos a assinar os contratos das casas e dos apartamentos, preferencialmente em nome das mulheres. E o Mário Covas era muito engraçado. Espanhol? Ele falava assim, isso aí, menino, é para que se o cara tá no meio do mundo aí, ele vai num rabo de saia, se perde no mundo e larga a família, a mulher fica com a casa, protege as crianças e você não tem o outro problema social. Isso ele falava, né? E o terceiro, a gente separou 5% das unidades habitacionais exclusivamente para a fila de policiais do Estado de São Paulo, como forma de você, naquele momento difícil do Estado, valorizar as forças policiais do nosso Estado. Agora, você sempre foi uma figura emblemática do PSDB. Só aquela foto que você mencionou das lideranças, como é que era o convívio, por exemplo, com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? O Mário Covas, você já citou aquele jeitão meio bronco dele, né, mas era muito positivo, muito firme naquilo que fazia. Essas grandes lideranças, você era mais jovem do que eles, como é que era a sua convivência com eles? Muito aprendizado? Bom, o contato mais próximo e mais intenso com o presidente Fernando Henrique foi assim que eu virei secretário de habitação do governador Mário Covas, e os assuntos que envolviam áreas de habitação ou interesses afins, em alguns momentos a gente tinha encontros com o presidente Fernando Henrique. Inclusive eu me lembro claramente uma visita que ele fez ao Mário Covas nos primeiros meses do governo, o Mário Covas em São Paulo e o Fernando Henrique, presidente da República, começo de 1995, e aí o Covas chamou todos os secretários e secretárias, e o Fernando Henrique chegou e foi cumprimentando um por um, né, dos secretários. Depois, como deputado federal, né, eu tive também alguns momentos de encontros e de conselhos com o presidente Fernando Henrique, e quando eu fui líder, em 2011, e depois quando eu fui presidente estadual do PSDB em 2013, 14 e 15. E veja que em 2014 o PSDB de São Paulo teve o melhor desempenho da sua história, né, eu estava ali como presidente do partido, em termos eleitorais.
nós elegemos 14 deputados federais, e eu incluído, com uma votação magnífica de 254.051 votos. Que era fantástico para a época, né? Fui votado em 631 municípios dos 645 municípios do estado de São Paulo. Elegemos 22 deputados estaduais do PSDB, mais o senador José Serra, que venceu o então senador Eduardo Suplicy, que estava no Senado por 3 mandatos, 24 anos. O Geraldo Alckmin ganhou o governo do estado no primeiro turno, e o Aécio Neves, que era o candidato a presidente, teve 4 milhões de votos em 2014, no primeiro turno, à frente da candidata Dilma Rousseff. E no segundo turno, a gente acabou conseguindo aqui em São Paulo, para o Aécio Neves, 7 milhões de votos, a mais do que a Dilma no segundo turno, e o Aécio perdeu a eleição por 3 milhões de votos, até porque ele não conseguiu ser vitorioso no seu próprio estado. Não fez a lição de casa. Que era Minas Gerais. Enfim, coisas da eleição. O segredo desse poder muito forte que teve durante tanto tempo, né? Aqui em São Paulo, mais de 20 anos de governo, do estado, do PSDB, o alicerce foi o lançamento do Plano Real, na sua análise? Eu acho que esse foi um dos fatores. O Plano Real, até hoje, né, traz para o país uma relativa estabilidade, e que tivesse o Brasil feito as reformas que não foram feitas depois do Plano Real, né, o presidente Lula, nos seus primeiro e segundo mandato, conseguiu manter uma certa racionalidade em termos da política da estabilidade do Plano Real, que era calcado na âncora cambial, ou seja, deixar o câmbio flutuar, a parte de banda de inflação, que ainda é adotada até hoje, e o controle monetário através do Banco Central. Depois, teriam que ter havido as reformas da Previdência completa, que ela acabou ficando incompleta, a reforma trabalhista, que acabou sendo feita no governo do presidente Temer, a reforma tributária, que acabou sendo concluída agora já nesse terceiro mandato do presidente Lula, apesar de que ela começou com o presidente Michel Temer, acabou não sendo aprovada no governo do Bolsonaro e acabou sendo concluída pelo Congresso agora no ano passado. Inclusive, hoje, exatamente hoje, a Frente Nacional de Prefeitos, que precisava indicar 3 representantes para compor uma comissão baseada numa lei que foi fruto da própria reforma tributária, me indicou como representante dos prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos, que tem assento nesse colegiado, para participar da discussão da regulamentação do IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços. E nós já vamos ter a primeira reunião na próxima segunda-feira. Depois esse grupo de trabalho vai apresentar uma proposta de regulamentação, e aí ela vai para a decisão do próprio seu acolhimento, né, junto ao governo federal, que tem o papel agora de emitir os decretos regulamentando como vai funcionar na prática, naquilo que está constando nas leis, mas que precisa ter um detalhamento normativo maior para a reforma tributária funcionar, e a gente torce que isso possa ajudar o Brasil a ficar menos oneroso em relação a esse emaranhado que cria um custo de escrituração fiscal gigantesco, né, para quem trabalha, para quem tem empresa, para quem gera emprego. E só para você ter uma ideia, uma empresa brasileira precisa ter um exército de advogados e contadores para, durante todos os 5 dias da semana, de manhã e de tarde, ficar atento a esse emaranhado de leis para poder não descumprir as regras tributárias. Aliás, dentro desse gancho é o planejamento tributário. As empresas americanas, elas utilizam 3 dias, 2 horas em cada um desses 3 dias para poder prestar sua conta para o fisco, porque lá é muito mais simplificado. Então, num primeiro momento, eu creio que não vai haver redução de carga tributária, até porque você tem compromissos que precisam ser, o país está até em desequilíbrio fiscal, por falta dessas reformas, mas isso vai diminuir o custo, né, e o tempo perdido nesse emaranhado, e vai tornar a parte tributária, a parte fiscal, menos oneroso para aqueles que geram empregos e que é tão importante para o país. Apenas um breve intervalo aqui para registrar agradecimento natural que o projeto do canal depende também do apoio
Quero agradecer sempre aqui o apoio da Intel na figura do Vincenzo, a Unimed, que é uma importante cooperativa médica de Orlândia, a Combitrans, na figura do Marcelo Camargo, lá do Denner Guerra, a SRT, um abraço para o Dr. João Luiz Saad, a VAP, que é uma empresa de Curitiba, que foi criada por um orlandino, que é o nosso querido Gilberto Junqueira Zancopé. E temos também a Grife, né, que trata do nosso visual. Nosso visual aqui fica por conta da Grife Boutique, comandada lá pela Maria, toda a sua equipe, o Paulinho, a Cris, a Pamela, a Laila, Vera, Lívia, Marju, Maria Vitória. E também o pessoal do Ateliê Floral, que dá esse visual aqui bonito para a participação do nosso querido Nogueira. Nogueira, agora vamos continuar na trajetória do PSDB. A gente sabe que em São Paulo foi um exemplo de governo durante mais de 20 anos. É natural que chegaria um momento em que não houvesse mais condição, deveria haver uma mudança. Na sua opinião, você que viveu todas as fases e até hoje está no PSDB, fiel às suas origens, o PSDB foi o único partido seu ou você chegou a estar em outro partido? Eu disputei a eleição pelo PFL e já no meu segundo mandato como deputado estadual, eu era líder do PFL na Assembleia e o Mário Covas me convidou para ir para o PSDB. E aí eu concluo agora, em março desse ano, 26 anos filiado ao PSDB e por ele exerci 7 mandatos populares dos 8 mandatos dos quais eu fui eleito. Agora, natural para quem está nos vendo, né, olhando aqui para os amigos que acompanham o canal, a gente quer saber qual foi a razão do PSDB ter dado essa encolhida e ter tido problema. A partir de que momento você acha? Não precisa aqui ficar indicando os culpados, mas o que aconteceu por o próprio partido tucano, que tinha uma aceitação popular tão grande, de viver esse momento difícil que vive hoje? Eu acho que a gente não acerta sempre, né? Mas o PSDB acertou durante bons anos, durante vários mandatos. Não fosse assim aqui em São Paulo, o PSDB não teria eleito o governador por 7 mandatos consecutivos. Ou seja, 2 eleições do Mário Covas, que morreu no meio do segundo mandato, assumiu o Geraldo, depois foi eleito outras 4 vezes. Depois você teve o Serra também, que foi eleito pelo PSDB. E, por fim, o João Dória. Foram 7 governos estaduais, de 1995 até o final de 2022, governados pelo PSDB aqui em São Paulo. Do ponto de vista mais contemporâneo, ou seja, de 2014 para cá, quando nós tivemos 4 fatos que eu acho que foram muito ruins para o PSDB. Primeiro, logo depois daquela eleição, onde o Aécio Neves quase foi vitorioso, alguns meses depois, houve aquele escândalo onde ele foi gravado naquela conversa com o Joesley Batista, pedindo dinheiro para poder pagar ou para vender um certo imóvel, que depois ele acabou sendo inocentado, mas aquilo gerou um desgaste gigantesco. Principalmente porque o PSDB tinha um discurso que batia nisso. E claro, até porque a questão da probidade administrativa, da conduta correta dos recursos públicos sempre foi uma das bandeiras do próprio PSDB. Depois nós tivemos acusações que também foram depois arquivadas pela Justiça contra o Serra, contra o Aloysio Nunes, contra o próprio Geraldo Alckmin, que depois não se confirmaram. Depois nós tivemos a morte do Bruno Covas, que era uma liderança política em ascensão. E depois, durante a pandemia, e até o final do mandato do João Dória, que foi um excelente governador, com muitos bons resultados em termos de gestão pública, mas do ponto de vista político ele errou muito. Atropelou muito. Ele, ao invés de fazer oposição ao PT, que sempre foi o nosso adversário, escolheu o Bolsonaro como adversário, e é claro que aquilo teve um efeito rebote contra ele, porque o Bolsonaro já tinha milhões de seguidores, e aquilo gerou uma avalanche de ataques ao próprio João Dória. Então eu acho que esses foram os fatores que foram criando essa desidratação e esse encolhimento do partido. Quando eu fui líder do PSDB na Câmara Federal,
eu liderava uma bancada de 54 deputados federais, né? Hoje o PSDB tem 13 deputados federais, por isso que nós estamos discutindo, né, essa questão de fusão ou de incorporação para evitar com que o partido seja mais reduzido e corra o risco até de, nas eleições de 2026, ficar até fora da cláusula de desempenho. Você sabe que com a reforma eleitoral, ela entrou em vigor, né? Hoje você não pode mais fazer coligação proporcional, cada partido tem que montar a sua chapa individualmente, isso já vem desde das eleições de 2020, e em 22 nós tínhamos 35 partidos funcionando, hoje são 29, 26 têm assento no Congresso Nacional, e isso vai cair para metade na próxima eleição de 2026, porque vai de 2% para 2,5%. O que quer dizer isso? Quer dizer que um partido, para continuar funcionando de maneira regular no nosso país, nas eleições de 2026, ele tem que ter, no mínimo, 2,5% do voto do eleitorado brasileiro, senão ele perde a sua representatividade. Então, por isso que os partidos tendem agora, o que não é ruim, é bom. Você não pode governar um país com 26 partidos dentro do Congresso Nacional, até porque não tem 26 ideologias diferentes. Sim. Você vai ter que criar uma ideologia, dando o nome da ideologia do guarda-chuva, ideologia da planta venenosa, porque você tem liberal puro, você tem o socialista, você tem o comunista, sim, você tem o social-democrata. Você não consegue achar mais do que, sei lá, 10 ideologias que você possa definir do ponto de vista da sua essência e como ele enxerga a presença do Estado na vida de uma nação. Essa é o resumo, né, da visão ideológica, ou seja, qual é o tamanho do Estado e como ele deve estar presente na vida do cidadão. E cada ideologia entende que isso deve ser feito de uma maneira. Então eu acredito que isso vai ajudar nas próximas eleições de 26 a reorganizar melhor, enxugar o número de partidos e facilitar o relacionamento entre os poderes, até porque é muito difícil você ter um governo que deva ter um plano. Infelizmente, eu acho que o governo Lula está apanhando muito porque chegou para vencer o Bolsonaro, ganhou do Bolsonaro, mas não colocou nada no lugar. Ou seja, está tentando resgatar os velhos programas que deram popularidade para eles no passado, alguns deles importantes, como o Bolsa Família, o Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, mas isso já se esgotou. E a população já desfrutou desses projetos. Nós precisamos de inovar. Inovar agora é você fazer reformas. Você tem que ir a fundo para você diminuir o peso do Estado, criar sustentabilidade para você poder pagar a aposentadoria das pessoas, não gastar mais do que arrecada, melhorar a nossa educação básica. Todo mundo fala, vamos aumentar o número de universidades. Tudo bem, mas as pessoas que chegam e terminam o ensino médio, que tipo de proficiência, né, de aderência em relação às matérias que eles deviam ter até o final do terceiro ano do médio para ganhar o mercado de trabalho ou entrar numa universidade? De cada 10 pessoas que entram na educação básica, desde da creche até o término do ensino médio, que é o antigo terceiro colegial, só 6 completam. 4 ficam no meio do caminho pela evasão escolar. E desses 6, só um desses 6 que chega na ponta da linha, tem proficiência nas matérias que ele deveria ter. Então, as pessoas chegam com baixa produtividade educacional. Sequer, ao ganhar o mercado, vai ter produtividade laborial. Então, eu acho que essas são as reformas que o país precisa, melhorar nossa infraestrutura e aumentar a poupança interna. Não existe investimento para o país crescer sem você ter poupança interna. E a poupança interna depende do custo do Estado. O Estado pesado, ele drena essa energia vital da sociedade, do setor empresarial, das próprias pessoas, e você não tem um colchão para, desse recurso disponível, poder investir em outros recursos para fazer crescer o número de empregos, o número de indústrias, o número de negócios, de serviços e de infraestrutura. Agora, antes de falar propriamente do seu futuro político, que é a parte final da entrevista, eu gostaria de saber da questão da polarização, que causa uma certa inquietude. Pessoas, por exemplo, no meu caso, que sempre fui uma pessoa mais ponderada, essa polarização não está prejudicando o país? Muito. Até porque a polarização
ela não coloca nada produtivo no lugar da discussão. Eu xingo você, você me xinga, você não presta, você acha que eu não presto, e a população, os resultados, os efeitos, as entregas do que é importante para a sociedade não acontece. Simplesmente é uma briga que não tem eficiência, não tem eficácia e não tem efetividade, né? Eficiência é você, com os mesmos insumos, conseguir entregar o máximo para a população. Eficácia é você poder fazer chegar lá na ponta aquilo que efetivamente você se dispôs a fazer, né? E a efetividade é o resultado final dessas entregas. Então, essa polarização não contribui em nada com a qualidade das ideias e das propostas que o país verdadeiramente precisa para prosperar. Então, vejo com bons olhos, essas últimas eleições municipais, agora do final de 2024, mostrou totalmente o Brasil caminhou para o centro. Houve um distanciamento da extrema esquerda, representada em grande escala pelo próprio presidente Lula e os seus aliados. Do outro lado, a extrema direita, representada pelo ex-presidente Bolsonaro, e houve um aumento de votos e de eleições de prefeitas e de prefeitos do centro, o que é bom. Então eu acho que a eleição 2026, e eu espero, ela saia dessa discussão polarizada, que não leva nada a lugar nenhum, e vá para uma conscientização mais reflexiva e, ao mesmo tempo, mais inteligente do ponto de vista das escolhas que o eleitor vai fazer. Quem contribuiu muito com essa polarização? As redes sociais. As redes sociais é uma terra de ninguém. E elas devem ser controladas, na sua opinião? Não, eu acho que não. Eu acho liberou geral? Não é liberou geral. Você tem o direito de comunicar, mas você não tem o direito de ofender. Quem ofende comete crime. E aí você vai responder sobre as regras legais que já existem no país. Agora, eu acho que tem que ter liberdade para as pessoas poderem se manifestar. E esse projeto de lei que está tramitando, ele contém esse controle, respeitando a liberdade, ou falta alguma coisa? Tarcísio, eu me concentrei nesses últimos 8 anos, até o final de dezembro do ano passado, em reconstruir a minha cidade, tirá-la do caos, tirá-la das páginas policiais e fazer de Ribeirão Preto, quem é de Orlândia ou da região e vai a Ribeirão Preto, hoje Ribeirão Preto é uma nova cidade. É uma cidade que tem excelentes indicadores sociais, tem uma mobilidade urbana de primeiríssimo mundo. Nós construímos 56 quilômetros de corredores de ônibus, 11 eixos. Hoje a frota dos ônibus de Ribeirão Preto, do transporte coletivo, é 100% 0 quilômetro, com ar-condicionado, Wi-Fi grátis, carregador de celular, motorização Euro 6, menos poluente, até 80% em redução de particulados, e barulho até de 72 decibéis, ou seja, menos poluição sonora, menos poluição ambiental. Hoje Ribeirão Preto é uma cidade Capag-A, ou seja, perante o Tesouro Nacional, ela é ultra eficiente no seu equilíbrio fiscal entre aquilo que ela arrecada e aquilo que ela gasta. Ela é a única das 10 cidades maiores do estado de São Paulo, incluindo a metrópole de São Paulo, e as 10 maiores com Capag-A. E isso foi fruto de um trabalho de uma equipe com muito denodo, com muita dedicação e bastante bem organizada ao longo desses últimos 8 anos. O que demonstra que é possível fazer. Dá para fazer diferente, até porque se você não fizer diferente, você vai chegar sempre no mesmo resultado, né? Então na política tem muito dessa coisa do proselitismo, de falação, de falatório, populismo. Isso não funciona. Funciona para inglês ver ou para agradar momentaneamente as pessoas. Mas logo ali na frente ninguém vai colher nada. Então você tem que ter responsabilidade na sua atuação na administração pública, se cercar de gente qualificada, ser transparente, comunicar o que você está fazendo, respeitar a oposição. Claro que quando for ataque político, é do jogo normal, você nunca vai ficar elogiando o seu adversário, até porque você quer ocupar o lugar dele, você quer ganhar a eleição dele. Mas ficar atento também à imprensa, porque a imprensa, às vezes, ela fica anestesiada com o dinheiro da prefeitura, que paga lá a empresa de comunicação para não falar mal do prefeito. É um erro, porque se você anestesia a imprensa, você não vê a notícia como de fato ela está acontecendo lá na ponta. E secretário, assessor, não vai vir para o prefeito e dar para ele as más notícias. Quem acaba dando as notícias mais duras e difíceis e problemas é a própria imprensa. Aí você vai lá, identificou
procede aquele problema, vai lá e corrige imediatamente. Não é nenhum demérito, você errou, você corrige. Então eu acho que esse estilo, né, de trabalho deu certo na nossa administração. Então eu acredito muito que a gente é capaz de fazer melhor, fazendo diferente. Agora tem que ter responsabilidade, boa equipe, planejamento e meta a ser cumprida. E aquilo que eu falo muito importante na política, aliás, na gestão pública, mais do que o dinheiro disponível, mais do que gente para trabalhar, mais do que insumo para poder construir escola, tijolo, cimento, é o ativo tempo. O seu tempo são 4 anos. Você não vai ter mais do que 4 anos. Não adianta, aquilo não é vitalício. Né? Você tem 4 anos para cumprir o seu mandato. Então, eu lembro bem que o Covas falava, olha, o nosso mandato de 4 anos vai ser exatamente as medidas que nós tomarmos nos primeiros 6 meses. Depois, não dá tempo de licitar, não dá tempo de fazer projeto, empresa briga com a outra dentro da licitação, tem briga judicial, impugnação, e aí vai. Então, eu acho que esses segredinhos, vamos dizer, chamados da gestão pública, a gente aprende no dia a dia, apanhando, acertando, errando ou tendo êxito. Agora, uma coisa que é interessante para todos que estão me vendo, essa eleição municipal de Ribeirão Preto foi uma coisa esquisita, né? Era uma eleição dita liquidada. De repente aparece daqueles que eram opositores o menos provável. Que no segundo turno passou a ter o mesmo tempo do atual prefeito Ricardo Silva. Qual foi o recado, embora você não tenha sido candidato, mas uma análise que você faz, qual o recado que o eleitor de Ribeirão Preto quis dar nessa última eleição municipal, com esse sufoco que passou aquele que era considerado favoritíssimo e que passou, talvez tivesse 2, 3 dias a mais, poderia ter perdido a eleição, Nogueira? A lição é que na política você nem sempre, aliás, dificilmente você ganha por WO. O prefeito eleito, ele quis ganhar por WO. Ele tirou todos os partidos que estavam ali para oferecer novas candidaturas, concentrou em ele, para evitar que o seu próprio desgaste político e a sua rejeição vencesse a eleição. Ou seja, ele tinha uma expectativa de vencer o primeiro turno, porque ele era quase um candidato único. Mas aí o que aconteceu? O Marco Aurélio, que foi com ele para o segundo turno, teve a capacidade de ser mais ativo e proativo, e no primeiro debate que ele participou, ele meteu o dedo na cara do candidato e disse, você é vandija, você está na nota de R$2, você fez problema, se explica aí. E aquilo mostrou para o eleitor que rejeitava o atual prefeito um candidato que poderia vencê-lo. E o que aconteceu? Ele foi para o segundo turno com o atual prefeito e a distância num colégio eleitoral de 450, 60 mil eleitores foi de 687 votos. Então veja que o prefeito de Ribeirão Preto hoje quase perde para a sua própria rejeição. Então isso que sirva de alerta. A gente, enfim, pode vencer a eleição da maneira mais disputada possível. Eu venci a eleição do próprio atual prefeito em 2016, uma grande adversidade. O Instituto de Pesquisa, na época do Ibope, disse que no primeiro turno ele ia ter muito mais votos do que eu. Eu fui para o segundo turno na frente dele. Aí, no segundo turno, o Ibope disse que nós estávamos em empate técnico, tanto ele quanto eu poderia ganhar a eleição. Eu venci por 57% a 43%. E depois, na minha reeleição, onde ele já não foi candidato, meu adversário, eu venci a 64% a 36% a minha adversária. Por quê? Porque você disputa a eleição naquele momento, acabou a eleição, você não tem mais nenhum voto, você tem só o seu. Você tem que conquistar aquele eleitorado com as suas atitudes para que você mantenha aqueles que confiaram em você e te deram o voto e agregue, às vezes nem o voto, mas pelo menos a torcida para que a cidade dê certo. Então, o que eu vejo de erro é a pessoa vence a eleição e ela sai arrebentando com o adversário. É um erro gigantesco. Você ganhou a eleição, você tem que ciscar para dentro, porque principalmente quando você ganha uma eleição na fotografia, numa disputa muito pequena. Então, enfim, cada cabeça é uma sentença, cada eleição é uma eleição diferente, mas a gente tem que encontrar
em cada um desses resultados alguns segredinhos que a gente incorpora para evitar repeti-los no futuro. Há uma expressão que o meu avô usava muito, relatando isso que você está dizendo. O atual prefeito de Ribeirão, Ricardo Silva, escolheu ser para Cristo, para pegar no teu pé? Ou esta rivalidade que ele está dizendo é um sentimento talvez que ele tenha a perspectiva que você seria um eventual adversário dele? Eu acho que é um pouco aí a falta de experiência. Está chegando agora, quer mostrar serviço. Se você não tem grandes projetos que você possa apresentar ou iniciar, você tem que tentar demonstrar que você é melhor daquilo que tudo que estava ali antes de você chegar, né? Enfim, cada um tem um estilo, mas com o tempo a equipe vai amadurecer, as pessoas vão aprender com os seus próprios erros, e eu espero que isso acabe contribuindo para que ele possa fazer um bom governo, até porque ele fazendo um bom governo, todos nós que moramos em Ribeirão Preto vamos colher os frutos desse resultado. Se ele não fizer, obviamente ele vai ser substituído por outro candidato que na próxima eleição apresente uma proposta mais exequível, com mais consistência, mas isso só o tempo vai dizer. E agora, Nogueira, partimos para o bloco final. A região inteira quer saber, Ribeirão, Orlândia, toda a região quer saber o seu futuro político. Observei muito bem, terminou a eleição, você foi fazer uma visita para Ronaldo Caiado, que é um dos presidenciáveis, figura importante no União Brasil. Embora eu não sei se ele tem o controle do partido, porque o Partido União Brasil me parece muito complicado, né? Parece que não tem um comando. E ao mesmo tempo, ouvi também nos bastidores a possibilidade de você ingressar no PSD, que é comandado pelo Kassab. Natural, o MDB, você tem uma relação cordial com o deputado Baleia Rossi, né? Em termos de respeito, até porque os dois, na minha opinião, vocês dois têm um estilo muito parecido de conciliação, de ser mais centradão, mais tranquilo. Nós queremos saber qual é o seu futuro político. Há uma possibilidade eventual de você se lançar um posto majoritário de governador aqui para São Paulo por algum desses partidos? Me conte. Então, vamos lá. Primeiro, a visita ao Caiado. Como é que ela aconteceu? O Sandro Mabel, que foi de Ribeirão. Isso. Que é de Ribeirão Preto, foi eleito prefeito de Goiânia. Começou a eleição com 2%, recebeu o apoio do Ronaldo Caiado, foi para o segundo turno e venceu a eleição. Eu mandei um WhatsApp para o Ronaldo Caiado, que é o atual governador de Goiás, cumprimentando ele pelo resultado, assim como fiz também com o Sandro Mabel, que foi meu colega na Câmara Federal. Aí o Sandro me convidou para fazer uma visita em Goiânia, e eu disse ao Ronaldo Caiado, Ronaldo, eu estou dando um pulo aí que eu vou fazer uma visita ao Sandro até antes dele tomar posse. Assumir. Aí o Ronaldo Caiado falou assim, então faz o seguinte, você visita o Sandro e vem almoçar comigo. Eu visitei o Sandro Mabel, lá na sede da FIEG, que é a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, do qual o Sandro Mabel é o presidente, e fui almoçar com o Caiado no Palácio do Governo. Palácio das Esmeraldas? Palácio das Esmeraldas. Estou bom de memória, hein? Bom de memória. Eu ia falar Palácio das Esmeraldas, mas... Tinha Esmeralda? Mas enfim... É que às vezes eu fiz uma entrevista. E aí, como o PSDB saiu das eleições municipais, principalmente na capital, muito desgastado pelos erros que cometeu, a candidatura do Datena não decolou, pelo contrário, ele saiu menor do que entrou, né? Teve uma votação muito pequena, menos de 2%, então houve sucessivos erros, chegou a ter 14% ou 15% na intenção de voto, e isso acabou especulando, e da minha parte eu não escondo, que eu entendia que nós tínhamos que procurar novos rumos. E o União Brasil foi uma das legendas que me convidou para filiar, assim como o Baleia me convidou para ir para o MDB, o Gilberto Kassab me convidou para ir para o PSD, o Marcos Pereira do Republicanos me convidou para ir para o Republicanos, a Renata Abreu do Podemos, idem, além do próprio PP do Ciro Nogueira, que foi meu colega na Câmara antes de ser eleito senador e hoje é o presidente do PP. Como o PSDB entrou esse ano
fazendo essa revisão de rota e está dialogando com vários partidos, seja para fusão, seja para ser incorporado, ou seja para receber adesões ou ser aderido, né, a alguém, nós estamos aguardando que esse desfecho aconteça ao final de fevereiro ou durante o começo de março. Eu falo toda semana com muitos colegas da executiva, mas principalmente com Marconi Perillo, que é quem domina hoje o PSDB. Que é o presidente do PSDB, junto com Aécio Neves, que é o presidente do Instituto Teotônio Vilela, que é o braço de formação política do partido, ex-governador, ex-senador, foi candidato a presidente da República, e os governadores do estado do Rio Grande do Sul, que é o Eduardo Leite, a Raquel Lira de Pernambuco e o Eduardo Riedel, o governador do Mato Grosso do Sul, além das bancadas. Então, tudo isso leva um certo tempo, porque o Brasil é muito grande, tem regionalidades às vezes muito distintas, você tem uma preferência para se aliar com esse, no outro região do país você tem a preferência para se aliar com outros, e até isso acabar de ser bastante discutido para uma tomada de decisão, leva um certo tempo. Mas eu acho que até o final de fevereiro, começo de março, essa decisão deve sair, até porque se ela não sair, o que vai acontecer? Os governadores vão migrar para outras legendas, deputados, prefeitos poderão mudar de partido e, obviamente, na política reza a boa recomendação que a política tem o tempo certo para decidir. É o timing. O timing. Você não pode decidir nem um minuto antes, nem um minuto depois. Se você decide antes, você foi ansioso e deixou de considerar coisas importantes que você deveria ter discutido. E se você decide depois, você perdeu o momento certo, porque você foi atropelado por fatos que sequer você controlava, as variáveis te deixaram mergulhado em cima da onda que passou por cima de você. Então eu acho que vai ter o tempo certo para essa coisa acontecer. O raciocínio que eu faço, se eu estiver equivocado, você me corrija, tem alguns candidatos, pré-candidatos a presidente, que não teriam nomes aqui em São Paulo para postular o cargo, por exemplo, de governador. Eu não sei a questão também do Senado, né? Que na próxima eleição... Eu gostaria muito de disputar uma eleição majoritária. Eu acho que reúno hoje condições... Só para vocês entenderem, majoritária é governador, viu, pessoal? Proporcional é deputado e tal. Ou talvez Senado, né? Ou senador. Certo. Mas, por exemplo, se você está num partido, você tem uma relativa representatividade e visibilidade. Ser candidato a deputado estadual ou federal é uma variável que está praticamente toda no seu controle, sim, basta você querer. Para você ser candidato a governador, vice-governador ou senador, não depende só de você ou da sua iniciativa de querer ser. Geralmente aquilo acaba sendo no momento certo da decisão, que antecede o período de convenção, que é no meio do ano, de cada ano de eleição, os candidatos se reúnem para ver que juntos, quanto é que nós somamos mais, porque na política às vezes 1 mais 1 é mais do que 2. E dependendo de quem você escolhe para estar do seu lado, 1 mais 1 às vezes é até menos do que meio, porque você escolheu a pessoa errada. Então eu acho que esse é a sabedoria, né, da estratégia política correta. Primeiro, você está sintonizado com o seu eleitor, porque sem ele você não vai para lugar nenhum. Então você pode tomar uma decisão ou falar coisa que não faça sentido para aquele eleitorado do qual você pretende ser o representante. E ao mesmo tempo, os partidos vão estar focados para escolher uma chapa onde todos esses nomes somados permitam que eles sejam vitoriosos, né? E é isso que eu pretendo fazer até o momento certo, para quem sabe disputar uma eleição majoritária. Mas também, se não for candidato, não vou deixar de fazer política por causa disso, e acho que cada eleição é uma eleição e as circunstâncias elas se dão de maneira sempre diferente e elas não se repetem. Mas o importante, eu acho que você se colocar em qualquer processo onde seu nome seja apreciado, de uma maneira onde ele saia sempre melhor do que ele entrou. E para isso você tem que ter qualificação, tem que ter experiência, tem que ter entregas e tem que ter propostas e projetos, né? Porque só falar bonito e fazer aquele proselitismo da política cada vez mais vai desacreditando o eleitor. O eleitor quer alguém que tenha credibilidade,
que tenha bom passado, que tenha ficha limpa e ao mesmo tempo que se apresente com ideias das quais ele se identifique para, pô, esse cara me representa, esse cara deve trabalhar por mim, eu vou dar uma chance para ele chegar lá. E isso é a política. Você me permite até um exercício de números aqui, de repente o projeto não vira para daqui 2 anos, embora o seu apoio a qualquer candidatura sempre será importante. O importante é que o partido que você for, será um protagonista pela sua história. Eu estou vendo você foi 3 vezes deputado federal, deputado estadual e 3 vezes secretário e 2 de prefeito. De repente pode ser, né? Que você seja, não, que você seja prefeito novamente para dar o terceiro ou não? Em todas essas posições que eu ocupei, principalmente as executivas, secretário de Habitação do Governo do Estado de São Paulo, secretário de Agricultura e Abastecimento, secretário de Transportes e Logística e prefeito de Ribeirão Preto, as 4 posições executivas que eu usei, eu me dediquei de corpo e alma e entreguei ao máximo aquilo que eu me dispus a fazer. Fui exitoso, graças a Deus, em todas elas. Não acertei em tudo, mas certamente fui reconhecido porque me dediquei e apresentei entregas e resultados. Só que eu sempre digo que se a gente pretende voltar para uma dessas posições que a gente já esteve, a gente vai competir com a gente mesmo e geralmente a gente perde. Porque você não está com aquele fôlego, aquele gás, aquela garra, aquele sangue nos olhos, né? Eu vou mais além. Se não tiver tesão, não há. Então, até quebrando o protocolo. Então, eu acho que a gente tem Claro que não vou dizer que não vou amanhã voltar ou querer disputar alguma coisa que eu já disputei. Mas eu prefiro sempre buscar novos desafios, né? E o importante é o seguinte, eu posso não ter chegado aonde eu gostaria de chegar, mas amanhã eu vou estar mais próximo do que eu estou hoje, porque eu vou buscar. Nogueira, obrigado. Alegria muito grande. Estou vendo aqui 3 livros. Eu gostaria que você processasse aqui com a nossa câmera. Essa câmera aqui. Esse é o livro que eu lancei em 2019. Ele conta a biografia do meu pai, que foi prefeito de Ribeirão Preto 2 vezes, médico, sim, pai, foi presidente do Centro Acadêmico Rocha Lima da Faculdade de Medicina, foi secretário municipal de saúde do Gasparini, e eu fiz esse livro logo depois que minha mãe faleceu, não tinha os meus 2 pais, nem a pai nem mãe, e foi uma maneira de eu relembrá-los e ao mesmo tempo deixar para os meus filhos e para as gerações futuras a obra dele, né, que foi um prefeito reconhecidamente querido e com muito protagonismo na cidade de Ribeirão Preto. O segundo foi esse livro, esse outro que aqui, na verdade eu acabei lançando ele no dia 21 de abril de 2021, que é o livro do meu primeiro mandato, dia 11 de abril, na verdade, 11 de abril de 2021, é o dia do prefeito. Então foi uma forma de homenagear os meus colegas prefeitos com uma espécie de não é mapa do tesouro, nem um manual de instruções, mas é uma experiência de quem viveu na prática. Aqui não é teoria, nem ciência política, isso aqui é a administração municipal, como ela é, com os seus êxitos e com as suas cascas de banana, para deixar, principalmente aqui a gente conta muito detalhe da Covid-19, que foi uma coisa terrível. E esse é o último livro, que eu lancei agora em dezembro, que conta o segundo mandato e o fechamento desses 8 anos de governo, que é um complemento, é o segundo volume do primeiro, que fica aí para os meus colegas prefeitos ou para quem gosta de gestão pública. Já tive a oportunidade de fazer palestras na Associação Paulista de Municípios, na Frente Nacional de Prefeitos, até a convite de organizadores de palestras ainda antes das eleições últimas. Falei isso aqui para candidatos a prefeito, para candidatos à reeleição, e é sempre bom você, enfim, compartilhar as experiências que você acabou acumulando. Eu gostaria que você também tivesse a oportunidade de mandar um recado para todos que nos viram durante essa entrevista. Bom, primeiro eu agradecer a você, Tarcísio Manso, a sua equipe, né, pela oportunidade de estar aqui nesse bate-papo bastante descontraído e gostoso.
E acho que a gente já falou muito sobre gestão, sobre a questão da política partidária, sobre eleições. Eu queria encerrar dizendo que o que eu aprendi muito nesses 8 anos como prefeito, né, foi que não adianta só você ter o conhecimento técnico, o regramento legal, uma equipe de qualidade, se você não carregar dentro dos seus pensamentos e junto com a sua equipe valores, né? E quais são esses valores? São virtudes. Resumidamente, as 4 virtudes cardeais que devem estar presentes em quem faz atividade pública. A primeira é a temperança, você ter equilíbrio para poder decidir com serenidade, com racionalidade, sem se deixar levar pela raiva, pelo rancor e pelo despeito dos seus adversários. Decida com equilíbrio. A segunda é a fortaleza, né, que é a coragem. E coragem não é só você abrir o peito e enfrentar. Coragem é a disposição para você fazer sacrifícios. E você faz os sacrifícios sempre procurando ser uma pessoa melhor. Abre mão de certas coisas para escolher aquilo que é correto. A terceira coisa é a justiça. Um prefeito, um governador e um presidente têm muito poder. Se você não agir com justiça, você vai prejudicar alguns só para beneficiar outros. Você vai servir alguns senhores em detrimento daquilo que é mais correto, que é servir o conjunto da população. E nem sempre você agrada a todos. Esse é o principal erro, querer agradar a todos. Mas ser justo é equilibrar as partes sempre. Então essa é a terceira virtude cardeal. E a quarta é a prudência. Resumidamente, é fazer a coisa certa, do jeito certo, na hora certa. Então, não só essa dinâmica da política, o discurso, a falação, mostrar resultado, querer ocupar espaço, mas fazê-lo, né, dentro de certos valores, de certas virtudes que vão te transformar não só num bom gestor, mas numa pessoa melhor. Isso vai ajudar a contagiar para o bem outras pessoas também. Muito bem, pessoal. Estamos finalizando este episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.